Yalcha, Yal, Yalcha, Yal, Yalcha, Yal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, Papai querido, gratidão, Papai, pela Tua palavra, pelo maná que Tu nos dá a cada dia, Papai, alimentando a nossa fé, a nossa esperança. Gratidão pela vida do nosso amado irmão Tony, que veio de longe se agregar junto, Papai, junto com as pedrinhas, ele também, uma pedrinha Tua, Papai. Abençoa, fortalece, cada vez mais e mais. Gratidão por cada pedrinha aqui presente, por cada pedrinha que está escutando, Papai. Escutando esse estudo, escutando essa reunião maravilhosa, Papai. Gratidão por estar nos esclarecendo no final dos tempos sobre aquilo que esteve oculto, escondido há muito tempo, mas foi do Teu agrado, Papai, revelar os pequeninos. E estamos aqui, Papai, para fazer conforme a Tua vontade, não a nossa vontade. Nos sonda, Papai, nos acrisola e faça a Tua vontade prevalecer em nossa vida, Papai. Arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Papai. Enxerta as Tuas palavras em nosso coração, em nossa mente, Papai. Clamamos a Ti também, Papai, para nos orientar, nos instruir, Papai, a cada passo, a cada pensamento, a cada atitude, Papai. Nós somos dependentes de Ti, Papai. Nós somos dependentes de Ti. Somos tão gratos a Ti, Papai. Somos tão gratos em estar debaixo do Teu domínio. Nós somos tão gratos, Papai, por ser dominado por Ti, Papai. Muito grato, porque o Teu domínio é bom, é agradável sentir Tu em nós, Papai. Nos instruindo em tudo, nos conduzindo em tudo, Papai. Gratidão pela vida de cada anfitrião, Papai, que abre a porta da sua casa, Papai, para receber as pedrinhas. Abençoe o lar, não deixa faltar, Papai, o pão espiritual e nem o pão físico, Papai. Dê com abundância. Clamamos a Ti neste momento, Papai. Clamamos a Ti também para levantar, Papai. Operar para a Tua obra, para a Tua colheita, Papai. Clamamos a Ti neste momento. Que Tu possa agir em nós. Para que a honra seja Tua, Papai. Toda Tua. Peço a Ti que venha abençoar essa reunião de hoje. Esse dia maravilhoso. E venha nos instruir conforme a Tua vontade, Papai. E assim seja feita a Tua vontade, Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. E assim seja. A paz de Yalcha Mashiach seja com todos os amados irmãos.
Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai e Alcha, dia 13 de agosto de 2022. E nós falamos sempre sobre o dia, porque para ficar marcado, né, irmãos? E o dia do filho varão tem que ser contado. Por quê? Porque nós vemos que a descendência do primeiro Adão era o que? Contado. Então imagina do último Adão. Então imagina os dias do filho varão sobre essa terra. Tem que ser contado todo dia. Nós vemos que Marcha também falou, nos ensina a contar. Vamos estar lendo essa passagem, irmãos? Salmos. E é maravilhoso estar reunido com os irmãos. Nós somos muito gratos. Eu falo para os irmãos que é maravilhoso estar reunido com os irmãos. É maravilhoso ouvir as palavras que saem da boca de Micael. Igual eu falo para os irmãos que amanhã vai haver a reunião. Amanhã vai haver a reunião. Nós vemos que Micael vai estar presente, né, irmãos? E é maravilhoso ouvir. Por quê? Porque ele é aquele que recebeu o quê? O nome, as vestes, o manto, a missão, e foi ungido a mais do que seus irmãos. E através dele que nós alcançamos o quê? A vida. Por quê? Porque é uma palavra, irmão, que sai da boca dele, é uma palavra do quê? Uma palavra de sabedoria, de conserto, de consertar as veredas. Porque aqueles que querem, que têm prazer em fazer justiça, ama as palavras que saem da boca dele. Mas aqueles que querem continuar no erro, praticar o erro, se apega ao mensageiro de Sardes. Entende? Se apega em Babilônia e em suas filhas. Entende? Mas o filho varão não. O filho varão caminha junto com ele porque sabe que vai o quê? Reinar com cetro de ferro. Nós vemos que ele tem o quê? O cetro de ferro. E ele está instruindo o filho varão ao quê? A poder reinar. Por isso que quando você pega Apocalipse 19, fala Rei dos reis e mestre dos mestres. E o aluno ele se torna o quê? Semelhante ao seu professor. Entende? Semelhante ao mestre. E é o que está acontecendo com o filho varão. Por quê, irmão? Porque a palavra do evangelho eterno, nós vemos que quebranta o coração. Ajuda o quê? Ajuda naquela formação espiritual. Traz um crescimento espiritual. Te instrui a falar, a agir, a pensar. Entende? Capacita. O Espírito te capacita. Por isso que a palavra fala que o Espírito vai o quê? Te lembrar do que deves falar, quando estiver perante o quê? As autoridades. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, autoridades que habitam nas regiões celestiais. Vai nos lembrar quando nós estiver lá em cima, entende, irmão? Então, por isso que nós temos que estar dando valor diariamente nas escrituras, tá lendo, meditando, ruminando, irmão. O ruminar, ele é algo essencial para haver o que? O desenvolvimento do corpo espiritual, do nosso corpo espiritual, irmão. Tem que haver o ruminar. Eu lembro que o mensageiro de Filadélfia,
instruindo nós desde o dia 8 de abril de 2020. E eu lembro que ele sempre nos instruindo, e a palavra ainda eu não tinha contato, não sabia sobre versículo, capítulo, e aquilo de ouvir, entende? Ouvir várias vezes, se dedicar, pedir, porque todo aquele que pede, recebe, entende, irmão? O Pai quer ouvir você pedir. Eu falava, se ele está ministrando, eu vou ouvir várias vezes, para me aprender, para mim eu não ser o que, até mesmo como se diz assim, nós podemos perguntar, mas não lançar pergunta desnecessária, se já tem no estudo. Só exige do quê? Do ruminar. Entende? Você ruminar, aí você vai compreender. E eu comecei a ruminar, tanto que eu falo para os irmãos, foi poucas vezes que eu perguntei ele algo, entende? Só me alimentava daquilo que estava trazendo. E aquilo começou a ficar o quê? Enxertado no meu coração. As palavras, versículos. E eu fui também clamando, papai, pai, me instrui, me capacita, não só eu, mas também os meus irmãos, a ajudar o mensageiro de Filadélfia nessa obra que é tua. Entende, irmão? Nós temos que pedir para que seja o que? Seja revivido dentro de nós os dons celestiais. Paulo ele dá essa instrução a Timóteo, que reaviva dentro de você, Timóteo, os dons celestiais. Mas nós vemos que Timóteo era o que? Um ser terreno. Isso aí era para que no final dos tempos nós tomasse o quê? Tomasse posse dessas palavras. Entende? Para reavivar dentro de nós os dons. Porque cada um de nós tem um dom. Tem um dom. Entende? Cada um de nós tem um dom. Nós temos que clamar ao Pai, pedir com insistência. Igual nós vemos lá que eles vão ter pão, por quê? Por conta da insistência. Por conta da insistência. Assim como nós estamos hoje também perseverando. Porque a perseverança é a mesma coisa de insistir. Hoje nós estamos aqui perseverando e estamos recebendo o que? As revelações. Igual quarta-feira foi muito maravilhoso aquela parábola. Quando nós pegamos hoje e entendemos claramente sobre o juiz iníquo e a viúva. Entende? Hoje está claro, irmão. Entender, compreender uma parábola do papai Yauch com tanta clareza é só mesmo o Espírito, né, irmão? Pelo Espírito. Tão codificada. Hoje eu comecei a ver. Entende, irmão? Muitos quiseram compreender, muitos quiseram ver como vocês estão vendo e como nós estamos vendo e compreender como nós estamos compreendendo. Mas não foi dado a ele esse prazer, esse privilégio foi dado aos pequeninos. Hoje, no final dos tempos, nós estamos no final dos tempos. No final, mas ao mesmo tempo é o começo, porque nós vemos sobre o último Adão. E Adão, ele foi o que? Representando a criação, o começo da criação terrena. Entende? Representando o começo da criação terrena. E hoje nós vemos que quando nós subisse a primícia das primícias, juntamente com o último Adão, entende? Participar do começo de uma era de justiça. Entende? Isso é um privilégio. É um privilégio. E nós vemos que as águas é o que? Tranquilo. Não é águas. Não precisa nós se apavorar. Vê que é águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, porque nós compreendemos. E nós vemos que
Porque os ímpios estão perdidos. Eles que têm que o que? Temer aquele que tem poder de matar a carne e o espírito e a alma. Lançar no lago de fogo. Entende? Eles que têm que temer, não nós. Porque hoje nós compreendemos quem está nos conduzindo, entende? Nós vemos o papai falando grandiosamente nesses últimos dias. Não é muito maravilhoso? Quarta-feira foi muito tremendo, porque a profundidade, né, irmão? Por isso que fala. Daqui a pouco nós vai lá em Lucas, que veio que a torrente de Belial, mas não pôde o quê? Abalar, porque estava bem alicerçada. Começou lá em cima, entende? E aqui embaixo também. Não pode o quê? Abalar. Igual eu falo para os irmãos lá atrás, mensageiro de Filadélfia, Micael, ele falando sobre o que? Reunir. E na época que estava que o Covid estava na pandemia, em plena pandemia, nós reunidos, entende, irmão? Porque isso que agrada aí a valentia, não a covardia. Porque nós vemos Pedro, por ser covarde foi o que? Desqualificado. E Paulo, ele demonstrou que uma valentia. Ele foi instruído e deixou ser instruído pelo Espírito profundamente. E é o que? Aquela fé cega, né, irmão? Porque imagina chegar no meio de todo mundo que era crente em Auschwitz, que acreditava, que guardava o testemunho de Auschwitz, e chegar e exortar aquele que andava com o papai Auschwitz. Imagina Paulo exortando Pedro no meio de todo mundo, sem ter medo, sem pensar, se eu exortar ele vai falar que andava com Auschwitz, papai Auschwitz, e eu era matador de crente. É o que? A fé cega. Ele viu o que estava plantando. E quando você entende o que você está plantando, você não tem medo do que? Da colheita. Quando você sabe que você está plantando o que é bom, você não tem medo do que vai colher. Você não tem medo, irmão. Entende? Porque você planta, põe aí, você planta um pé de manga. Você vai ter medo de chupar aquela manga? Não, aí você sabe que plantou um pé de manga. Agora, quando você planta algo que é mal, aí você tem medo, porque você automaticamente vai sentir que vai vir as consequências. Mesmo que a pessoa seja igual àquele juiz iníquo, porque você vê que ele teve medo de ser esbofeteado. Entende, irmão? Aí é aquela questão, se você sabe o que você está plantando e é certo, você não vai ter medo na hora de colher. Igual Pedro ele estava plantando a covardia e transmitia isso, entende? Até o momento mesmo em que chega lá que da parte de Tiago, e ele transmite aquela covardia, entende? Tem medo, porque ele já tinha plantado, entende? Mesmo conhecendo o papai Auschwitz, ele estava plantando, porque não importa, o tempo da ignorância importa. Importa quando você é o que? Compreendido, esclarecido. E Pedro era esclarecido, entende, irmão? E você vê Paulo, toda a braveza boa, toda a valentia lá, exortando Pedro na frente de todo mundo, não querendo saber se ele andava com o papai Auschwitz ou não, mas ele estava indo contra as palavras de papai Auschwitz. É a fé cega, entende, irmãos?
E é o que hoje nós vivemos. Quando o mensageiro de Filadélfia exorta o mensageiro de Sardes, entende? Perante todo mundo. Não quer saber, igual ele fala, mas hoje nós compreendendo que o nome de Alfa está sendo, como se diz assim, chegou à perfeição o nome, quando você pega com 7 letras, com acento, e hoje nós vemos, entende? Quem realmente trouxe. Mas mensageiro de Sardes, ele fala que ele que trouxe o nome. Mas nós não queremos saber, está indo contra o Evangelho eterno. E é exortado no meio de todo mundo. Assim como aconteceu com Pedro. E você vê que as exortações são semelhantes. Quando você pega papai Alcha falando assim, quando te converteres, Pedro, consolida teus irmãos. E você vê que é a mesma palavra direcionando para o mensageiro de Sardes. E hoje nós vemos que os dias de Filadélfia é contado, né, irmão, por conta da descendência. Filadélfia é descendente do último Adão. Quando você pega aqui em Salmos 90, 90:12. Quando você pega aqui Salmos 90:12, fala assim: ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Volta, Yahweh, até quando? Tenha piedade dos teus servos. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exaltaremos nossos dias todos. Alegrai-nos pelos dias em que nos castigaste, e os anos em que vivemos a desgraça, vimos a desgraça, e os anos em que vimos a desgraça. Que tua obra se manifeste aos teus servos, e teu resplendor esteja sobre seus filhos. Que a bondade do Mestre esteja sobre nós, confirma a obra de nossas mãos. E aqui fala, ensina-nos a contar nossos dias, para que tenhamos coração sábio, porque os dias da descendência de Adão, nós vemos que era contada, entende? Caim já não era, a partir de 7 era contado, e de Caim não. A representação do final dos tempos, o filho varão é contado, mas agora, a partir daqueles que ficarem, pode ver que fala tempos e metade de um tempo, entende? Já não é contado, mas de Adão é contado, do último Adão é contado, porque o filho varão é descendente do último Adão. Por isso que quando nós pegamos, deixa aí aberto que nós vamos voltar aqui, quando nós pegamos Daniel 12, Daniel 12:1 fala assim, ó, nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande
príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará, isto é, todos que se encontraram escrito no livro. E nós sabemos que Filadélfia é composta de anjos celestiais. Nós sabemos também que há descendente também daqueles que mantiveram a fidelidade com o papai. Nós sabemos que são 5 só primogênitos. 5 foram lançados por conta da desobediência e 5 mantiveram. Quando você pega, nós sabemos que são Raial, Marcha, Ezequiel, Daniel e Micaial. Entende? E nós sabemos que são descendentes desse povo que se conserva. Micaial está no meio deles, anunciando o evangelho eterno. E aqueles que recebem, praticam, esses são chamados de filhos. Por isso que papai Alcha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que praticam a vontade de Yahweh. Não é ser só ouvinte, mas tem que ser praticante. Tem que praticar. Tem que praticar. E quando você volta lá em Salmos 90, 12, fala assim: ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós sabemos que naquele dia 8 de abril de 2020 foi um dia muito marcado para nós, porque foi o dia que nasceu o filho varão. Realmente foi como dores de parto. Entende? Foi como dores de parto. Foi muito árduo aquele dia, porque foi o dia em que nós não sabíamos a contar. Não sabia a contar. E quando nós pega aqui no 12, Salmo 92, fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Aí fala: volta, Yahweh, até quando? Tem piedade dos teus servos. Aí quando você pega aqui, ó, tenha piedade dos teus servos. Aí você vai lá em Isaías 63. Página 1355. Ah, 63:17. Fala assim: porque faz com que nós desviemos dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome, porque nós somos celestiais e nós veio para essa terra sem memória. Foi endurecido o nosso coração. Foi endurecido e nós saímos do domínio de Yahweh e éramos dominados pelo administrador infiel. Era dominado pelo administrador infiel, até que Yahweh voltou por amor das tribos da tua herança.
E quando você pega aqui no 19, fala muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, que não era o que? Instruído, dominado pelo espírito de algo. Entende? E nós ficamos, porque muitos anos sem invocar. Muitos anos sem invocar, porque nós veio sem memória. Foi endurecido o nosso coração. E vê que há um clamor. Fala assim, volta por amor dos teus servos, das tribos, da tua herança. Sobre o qual, aí quando você pega no 19, fala, sobre o qual não se invoca o teu nome. Porque nós não invocávamos o nome de Yahweh. E nós vemos que a boa parte se encontra onde? No Brasil. O refúgio desses seres celestiais, da maioria está sendo no Brasil. Porque se fosse em Oxalá, eles invocam Yahweh. Nós ia se lembrar, ia recobrar a memória rápido. Tudo é da vontade do Pai, né, irmãos? E quando você hoje vê que aqui no Brasil não se invocava Yahweh. Não se invocava. E nós veio para essa terra onde que não se invoca Yahweh. Até que começou a ser invocado através dos seus filhos. E quando você pega aqui Isaías 65, hoje nós entendemos há uma nação que não invoca o meu nome. Quando você pega aqui Isaías 65, 1, fala assim, Isaías 65, 1. Isaías 63, 18 faz um link com Isaías 65, 1. Porque quando fala uma nação, porque nós era uma nação. Era uma nação. Entende? E quando você pega lá em Daniel, aqueles que temiam a Yahweh pertenciam em qual região, irmão Ronaldo? Os que temiam a Yahweh na região celestial, eles pertenciam, os anjos pertenciam em qual nação? Em qual, vamos pôr assim, em qual parte? Na região celestial. Não, na parte do sul. Entende? Quando você pega lá em Daniel, nós vemos a luta contra o sul, contra o norte. Entende? Aí quando você pega aqui, ó, nós era o que? Uma nação. Aonde que tá? Vamos lá em Daniel. Porque eu li aqui, aí eu lembrei dessa passagem. Daniel 11, 12, 11, 40. Daniel, qual, irmã? 11, 40. 11:40. Em alta. Isso, irmão. Daniel 11:40 fala assim, no tempo do fim entrará em luta com ele o rei do sul contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras, invadindo as atravessará e penetrará no país do resplendor, onde muitos cairão. Estes, porém, hão de escapar de suas mãos. Viu? E quando você pega aqui em Isaías 65, 1, quando você pega aqui Isaías 65, 1, fala assim, consentir
Isaías 65:1 fala: consentia em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Consentia em ser encontrado por aqueles que não me procuravam. Há uma nação que não invocava o meu nome. E eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Qual nação que é essa? Essa nação de Isaías 63:18. Quando você volta aqui em Isaías, vamos pegar 63:17, fala assim: porque faz com que nós desviemos dos teus caminhos. Porque endurece nossos corações, para que não te temamos. Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança. Viu o povo santo? Então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muitos que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Viu? Porque quando nós vemos, nós caímos naquela situação que Jó caiu, quando Satanás, ele fala: tira tudo dele, para ver se eles vão o quê? Vão blasfemar contra ti. Para você ver se eles não blasfemam contra ti perante a tua face. Viu? E ainda fala perante a tua face. E nós sabemos que quem está conduzindo é a face esquerda de Yahweh. Entende? É a face esquerda de Yahweh. E foi tirado tudo de nós, até mesmo o que eu invocar. Porque quando você pega, nós vemos o relato que nós invocava lá em cima. Nós invocava Yahweh lá em cima. E foi tirado de nós até o invocar. E aqui no 65:1 fala assim: consentia em ser buscado por aqueles que foi o que? Injustiçado, que foi tirado tudo deles, até o que eu invocar. Quando fala assim, por aqueles, está falando por aqueles de Isaías 63. Porque no 63:19 fala: há muitos que somos um povo sobre o qual não exerce teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Viu? Aí foi do consentimento de Yahweh em ser buscado. Mesmo porque eu falo para os irmãos, todos que estão aqui hoje, irmão, não procuravam por Yahweh. Não invocava Yahweh. Até que Yahweh quis se revelar. Entende? Foi Yahweh que quis. Isso aqui é mostrando que não é nós. É Yahweh. É Yahweh que quis se revelar para nós. Quantos que estavam dispersos, né? Espalhar disperso. E Yahweh quis se revelar. Por quê? Porque tinha uma promessa. Quando você pega lá em Oséias 6, vamos estar abrindo? Oséias 6. Oséias 6, 1. Página 1591, na Bíblia Yal Shalom. E qual que é a inspiração de Micaial e de Papai Yaush, irmãos? Isso, o temor a Yahweh. E o temor a Yahweh também tem que ser o quê? A nossa inspiração vem através do temor. É deixar de fazer a nossa vontade para que a vontade de Yahweh seja feita. Entende? Para que a vontade de Yahweh seja feita, que a vontade do Papai Yahweh seja feita em nossa vida. E não a nossa vontade, irmão. Não a nossa vontade. E quando nós pegamos aqui em Oséias 6:1,
Aqui fala sobre a promessa de algo. Aí fala assim, ó, vinde, retornemos a Ial, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Viu? Que ele nos feriu e ele nos ligará a ferida. É o que a promessa, é a promessa porque nós foi ferido, foi tirado de nós o invocar, porque caímos naquela condição de Jó, tira tudo, entende? Mas só que nós estamos também representando Jó, porque nós vemos que Jó, ele não blasfemou. Entende? Jó não blasfemou, assim como nós também. Hoje nós estamos o quê? Retornando a Ial. Ele está nos chamando e nós estamos retornando a Ial. E ele vai o quê? Nos ligar a ferida. E quando você volta lá em Isaías 65, o temor a Ial é a nossa inspiração, irmão. Porque todos aqueles que agiram sem temor, sem reverência, sem submissão ao mensageiro, não conseguiu ficar de pé. Foi rejeitado, foi desqualificado. Porque blasfemar perante a face de Ial. Muitos saíram da presença sem blasfemar, mas muitos blasfemaram. E aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. E quando você pega aqui Isaías 65:1, voltando aqui, aí nós vemos o que? O ligar a ferida, aqueles que foi ferido, irmão, aqueles que foi ferido. Aí Ial fala, consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim, que tinha sido o quê? Endurecido. Isaías 63:17. Por que faz com que nós desviemos dos teus caminhos? Por que endurece nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus servos, das tribos da tua herança. Viu o clamor? E quando você volta aqui em Isaías 65, fala assim, consenti em ser buscado por aqueles celestiais que veio para a terra sem memória. Não é por conta só do Brasil, mas por conta daqueles seres celestiais que foram o que? Feridos, porque lá havia uma promessa que ele nos feriu e ia nos ligar a ferida. Não é nós que está se ligando, é ele que está nos ligando a ferida. Está nos ligando a ferida. Quando você continua aqui, Isaías 65:1 fala, consenti em ser buscado por aqueles que não perguntavam por mim, consenti em ser encontrado por aqueles, viu? E ainda sempre fala aqueles, deixa bem claro, aqueles que não me procuravam, a uma nação que não invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. E é o que o papai está falando, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas para ver e ouvir, tem que ser o que? Submisso. Tem que ter uma fé cega, tem que ter esperança, tem que ter amor. Por quê? Porque Papai Alcha deixou claro que eles tinham olhos, aqueles fariseus, tinham ouvido, mas eles não enxergavam, não viam. Porque não tinha submissão, não tinha o temor, não tinha esperança. E nós hoje vemos que isso remete também à região celestial. Aqueles querubins lá têm vários olhos,
vários ouvidos, entende? Mas eles não entendem nada, porque para entender tem que ter o espírito de algo, e eles não têm o espírito de algo, eles não têm. E nisso eles até usam as escrituras para poder argumentar, mas sem nenhuma inspiração. Por isso que eles sempre perdem. Aí você imagina, você só vi um que tem um espírito de algo, que é muito maior, que está em nós. Não vai perder de maneira nenhuma, em nome do Papai Yahshua. Entende? Por isso que nós temos que o quê? Estudar as escrituras. Porque imagina, um que não tem inspiração, que não tem o amor, que não tem o temor, vencer, entende? Por isso que vai subir os 300 vão subir preparados para a argumentação. Por quê? Porque, imagina, sobe um, não estudou, não fez nada, Satanás começa a falar lá, entende? A argumentar, e esse vai e perde. E olha que Satanás não tem nenhum temor, porque a inspiração é o temor. É na hora que estiver presente, o Espírito vai o quê? Nos lembrar do que vamos ter que falar, entende? Você fala também, precisamos também para poder justificar o papai, né? Justificar a sabedoria, demonstrar que aprendemos, né, irmão? Porque o aluno é semelhante ao seu professor. Mostrar que o ensino dele é válido, mostrar que a dedicação dele é válida, está surgindo efeito, entende? Não é mostrar o contrário. Pergunta aí, muitas das vezes não sabe responder, entende? Não sabe o que é argumentar, não sabe instruir, ensinar, porque os 300 vai o que? Argumentar. Isso mesmo. Entende? E nós vemos que Satanás, ele queria o que? Subjugar o Papai Yahshua no entendimento, no deserto. Você vê naquele momento, naquele confronto de Papai Yahshua e de Satanás, porque Satanás queria o que? Queria subjugar Papai Yahshua. Entende? Mas Papai Yahshua, ele o que? Mostrou para os seus filhos que aquele que receberia o nome Azerte, o manto, sempre estaria por cima e nunca por baixo. Porque Satanás queria mostrar que estava o quê? Sempre acima. E Papai Yahshua demonstrou naquele momento e não permitiu, que Satanás nunca ia subjugar Yahshua, Micael. Entende? Nós vemos que aquele momento Papai vencendo como um homem, entende? Sem memória, vencendo sem memória, mostrando que o que está dentro de nós é muito maior. Porque a vontade de Satanás naquele momento era o quê? Subjugar. Mostrar para os filhos de Yahshua que ele está acima. Mas Papai Yahshua mostrou que ele não passa do quê? Não passa de nada. Satanás, ele vai usar a própria lei, né, para argumentação, né? E tem uma passagem aqui de Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. Eu acho que vai ser uma boa resposta para a gente quando for argumentar com ele, porque fala assim, ó, em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Contra essas coisas não existe lei.
Então, se a gente estiver alimentado com o fruto do Espírito, nós não está sob debaixo de lei. Tipo assim. Exatamente, porque o que acontece? Isso aí são frutos para nós começar a exercer, para alimentar o nosso espírito. Porque quando nós agimos dessa forma, com essas qualificações, dessa maneira, com amor, nós vemos que o amor é o que? Algo maior de todos é o que? O amor. Quando nós agimos com amor, alimenta o que? O espírito de algo. Porque Ial é o amor. Entende? Quando nós agimos de outra maneira, nós entristece o espírito. Entristecendo o espírito sai. E o espírito saindo, nós não conseguimos o que? Expressar, argumentar. O irmão Bruno estava falando em relação a gente. Fala mais alto, irmão Murilo. O irmão Bruno estava falando em relação a orar em cima das nossas dificuldades. Eu, como os irmãos sabem, eu era pastor da Assembleia, mas eu uso hoje isso como esteio. E eu vejo que precisa de uma harmonia para se encaixar todas as coisas. Agora, a gente precisava do intérprete, precisamos do Espírito compartilhado do intérprete. O que eu aprendi como pastor somente este tempo, e uma dificuldade que eu tinha desde lá, que eu mesmo sendo pastor, eu tinha uma dificuldade de gravar texto, o capítulo, essas coisas, mas lembrava no momento quando precisava. Então eu comecei a orar em cima disso. Um exemplo é o nosso intérprete. Tudo que ele fala eu entendo, é porque é claro o que ele ensina. E o Espírito compartilhado nos ensina isso. Agora, essa dificuldade de lembrar, quando eu pergunto, justamente é esse ponto que eu estou trabalhando em cima, pedindo a Papai Yahweh para me lembrar dessas coisas. E eu falo dificuldade que eu sempre tive de lá para cá. E eu falo para o irmão o que acontece. Nós vemos a questão, o desembaraçar, irmão. Para nós, para Yahweh nos capacitar para agir com plenitude em nossa vida, para que nós possamos entender, compreender e também ficar cravado em nosso coração, nós temos que o quê? Desembaraçar. Entende? Temos que tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Tudo aquilo que nos atrapalha, entende, irmão? Ficar sempre de olho no alvo. Se tem algo que nos atrapalha, terreno, nós esquecer, abrir mão, entende? Aí vai o quê? Vai ficando enxertado, vai sendo enxertado em nosso coração. E o Espírito vai trabalhar, mas quando há embaraço, pensamento e outra coisa, nossa, eu estou pensando naquilo, na hora da ministração, ou até mesmo na hora de ruminar, fica com a mente dividida, metade pensando nos afazeres terrenos e na outra metade o estudo, não tem como, entende? Por quê? Porque nós vemos que o Espírito, ele é o que? Ciumento, mas é um ciúme do que querendo todo o corpo e a alma, entende? Querendo agir por completo em ambos, seja no sentimento, seja no corpo. Ele é ciumento, ele não quer compartilhar a sua mente com as outras coisas terrenas. Entende? Aí chama o que? A fé cega. Seja em questão de serviço, seja em questão familiar, tem que se entregar todo, completo, irmão. Completo. E o que? Pedir. Pedir com insistência, com perseverança. Clamar com perseverança. Para que seja o que? Gerado. Você vê Raquel. Raquel, ela o que? Ela clamou a Jacó para que fosse gerar dentro dela o que? Um filho. Senão ela ia morrer. E hoje está sendo compartilhado com nós o que? O Espírito, para que nós não venha morrer. E quando todos se unem, formam o que? O filho varão, que foi gerado. Entende?
É o que hoje nós temos que clamar, que o Espírito, os dons, seja revivido dentro de nós. Os dons celestiais, que o Pai venha arrancar de dentro de nós tudo aquilo que não provém dele. Entende? Toda falsidade, toda mentira, toda inveja, toda soberba, tira tudo, irmão. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser sinceros. Coisas que Pedro, ele não exerceu a sinceridade. Ele é o pai. Pedro fala: "Ó pai, eu não sei se eu te amo, se eu não te amo. Olha, intercede por mim. Não deixe que isso aconteça." Por isso, nós vamos voltar aqui, antes de nós voltar aqui, por isso que fala aqui, ó, em Provérbios. Provérbios 3. Provérbios 3, 3. Fala assim. Provérbios 3, 3. Fala assim: "O amor e a fidelidade não te abandone. Ata-os ao pescoço, escreva-os na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Iau e dos homens. Confia em Iau com todo o teu coração. Não te enfies em tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos reconheça-o, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábio aos teus olhos. Teme a Iau e evita o mal. E será saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra a Iau com tua riqueza, com as primícias de tudo o que ganhares, e os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo." E é o que hoje nós estamos recebendo, um vinho novo, irmão. Nunca foi trago essa mensagem que hoje é anunciada na terra. Não te enfies na tua própria sabedoria, porque você não sabe de nada. Nós não sabemos de nada, a não ser que o Espírito nos revele. E São Paulo fala que a sabedoria de Iau, as coisas reveladas por Iau, é loucura para esse mundo. É igual hoje você falar sobre anjos celestiais na terra, sobre os querubins na terra, sobre o antimachia já está na terra, sobre Micael está na terra. Loucura, pai. É loucura. Eles olham e falam: "Isso é loucura." Tá doido. Mas é aquilo, se enfiar no teu próprio, o que? Entendimento. Porque quando há amor e há fidelidade, Iau fala, Iau instrui, Iau conduz. E você vê que uma das atitudes de Pedro que desagradou Iau foi o quê? Qual que foi, irmão Tony? Qual que foi a reprovação de Pedro? Na carta de Éfeso. Na carta de Éfeso, abandonar o primeiro amor. Abandonou exatamente o amor. E abandonou a fidelidade. Que ele negou, irmão. Viu? São os primeiros princípios, o amor e a fidelidade, para receber o favor de Iau. Vamos ler de novo? Provérbios 3:3. Se você está vendo
que é uma mensagem que é de algo, que aquele que está trazendo um prato novo, está trazendo uma mensagem que alimenta o espírito, mexe com o seu espírito, deixa você balançado. É igual a esposa, quando chega perto do marido, tá cheiroso, fica balançado, tá o quê? Perfumado, né, irmão? Transbordando, entende? Transbordando a unção, o óleo, fica balançado com as palavras do mensageiro de Filadélfia. Você vê que não é algo humano. E fica apaixonado por ele. É, mas aqueles que querem ficar no erro, se prende àquela mulher adúltera. Eu ia falar para ele que eu conheci o primeiro amor. Né? Eu conheci o verdadeiro amor. É, irmã Iraci. Aí Foi quando... isso a nossa conversa? É, porque o maior é o amor. E foi o amor, mesmo Pedro abandonando o amor, Papai Yauch não abandonou, porque Papai Yauch é o amor. Tanto que ele fala assim: ô Pedro, Satanás queria te cirandar. Procure essa passagem, irmão André, que enquanto isso eu vou estar lendo aqui Provérbios 3:3. Fala assim: o amor e a fidelidade não te abandonem, ata-os ao pescoço, viu? Lança, se você for morrer, leva consigo o amor e a fidelidade, mas não abandone. Mesmo que você venha ser perseguido, mesmo que você venha ser caluniado, não abandone o amor e a fidelidade. E fala: o amor e a fidelidade não te abandone. Ata-os ao pescoço, inscreva-os na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Crescerá em graça diante de Yahweh e dos homens. E fala 3:4, Provérbios 3:4, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh com todo o teu coração, não te enfies em tua própria inteligência. Em todos os teus caminhos, reconheça-o. E ele endireitará as tuas veredas. Em todos os teus caminhos, reconheça que essa mensagem é de Yahweh, que está sendo transmitida através do mensageiro de Filadélfia. Reconheça o que Yahweh está falando através dele. E ele endireitará as tuas veredas, viu? E ele endireitará as tuas veredas, vai suprir as suas necessidades, vai te capacitar, vai te instruir, vai reviver os dons celestiais em ti. Fala assim: não sejais sábio aos teus olhos, teme a Yahweh e evita o mal, e será saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra a Yahweh com a tua riqueza, com as primícias de tudo que ganhares. É o que é quando nós ganhamos o dom. É quando nós ganhamos a capacidade de poder o quê? Poder falar das coisas de Yahweh. E nós poder o quê? Entregar para Ele. Honrar com tudo que nós ganhamos, com os dons.
Porque eu falo para os irmãos, pai ele dá, mas muitos preferem o quê? Se honrar, em vez de honrar aquele que nos deu. Muitos saiu do nosso meio, até tinha, até ganhou dons de poder interpretar, de poder entender, mas honrou a Yahweh, honrou aquele que está falando por Yahweh, porque a palavra fala que o filho varão foi arrebatado para junto de Yahweh. Entende? Querendo o quê? Tomar para si. Querer falar, não, eu sou Micael. Entende? Isso é você fazer isso aqui, ó. Honra Yahweh com a tua riqueza, com as primícias de tudo que ganhares. Ele tá falando, não, tá querendo, não, isso aqui é meu. Eu ganhei essa revelação e eu sou, entende? E fala, honra Yahweh. Querendo que ser honrado em lugar de Yahweh, de Yahweh, de Micael. Aí fala assim, no 8, e será a saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra a Yahweh com a tua riqueza, com as primícias de tudo que ganhares, e os teus celeiros estarão cheios de trigo. Os teus lagares transbordarão de vinho novo. Porque se você toma para si, você não recebe mais vinho novo. Pelo contrário, aquilo que você recebeu desaparece e você volta para o quê? Para o vinho velho. Mas aquele que honra a Yahweh recebe o quê? Vinho novo e transborda de vinho novo. Aqui fala no 10, e os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho novo. Viu? Transbordarão de vinho novo. E o vinho novo é o que? Evangelho eterno. O conhecer as boas novas. Exatamente. E aqui fala. Celeiros estarão cheios de trigo, e os teus lagares transbordarão de vinho novo. Aí no 11 fala, meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh, nem te canse com a sua exortação. Muitos se cansaram. Muitos se cansaram. Entende? Muitos se cansaram da exortação e abandonou, saiu depressa. Saiu depressa da presença daquele que está falando por Yahweh. Saiu depressa. E quando você pega, deixa aí aberto também. Quando você pega aqui em Eclesiastes 8, no 11 fala, meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh, nem te canse com a sua exortação. Muitos se cansaram por conta das exortações, porque Yahweh corrige aqueles que o amam. Quando você vê isso na carta de Laodiceia, na carta de Laodiceia fala, eu corrijo todos aqueles que eu amo. E quando você pega aqui Eclesiastes 8, fala assim, Eclesiastes 8, oito, 2, fala assim, Eclesiastes, não é eclesiástico não, Eclesiastes 8:2 fala, quanto a mim, observa a ordem do rei, é por causa do juramento de Yahweh
Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em má situação, porque ele faz o que lhe agrada, porque a palavra do rei é soberana, e quem lhe dirá o que faz? O que faz? Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo. Viu? Faça o quê? Nosso coração sábio. Fala assim, o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. E aqui está falando, não te apresse em sair. Muitos deixaram a presença, né, irmão? Por quê? Porque quando você pega aqui em Provérbios 8, abre em Provérbios 8. Provérbios 8. Provérbios 8, 32. Entender, né, irmão, sobre como ler as escrituras, sobre os links, e a perseverança, 2 anos, filho varão perseverando, vai deixar de ser tabernáculo para se tornar coluna no templo, entende? E quando você pega aqui Provérbios 8, 32, e o templo, qual que é a diferença, irmã Ione, do tabernáculo para o templo? O tabernáculo é móvel e o templo é fixo. Exatamente, irmã. O tabernáculo é móvel e o templo é fixo. Exatamente. E quando você pega aqui em Provérbios 8, 32, fala assim, portanto, meu filho, escuta-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábio. Não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minha porta a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida. E o gozo e goza do favor de Yahweh. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia, ama a morte. Viu? Escutar o que é? A disciplina. Escutai a disciplina. E quando você volta aqui em Provérbios 3, três 11. Viu como que a palavra é codificada, irmão? Porque quando você pega hoje, entende, esse que está falando, são aqueles que falam por Yahweh, são aqueles que falam por Yahweh. Por quê? Porque você pega que Micael hoje está falando por Yahweh. E você vê que aqueles que também davam ouvido a Saulo Paulo, era o que? Bem sucedido. Porque Yahweh, ele levanta sempre um. Ele não levanta 2. Nós vemos que Pedro, ele o que? Foi deixado de lado. Não perdeu, como se diz, não perdeu a parte na herança, porque quando você pega aqui F, é uma coluna, vai receber porque era da vontade do papai Alcha. Nós vai estar lendo daqui a pouco, que o irmão André estava procurando. Mas quando você pega aqui em Provérbios 3, 11, fala assim, meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh, nem te canse com a sua exortação, porque Yahweh repreende os que ele ama, como um pai ao filho que preza. E o filho varão foi o quê? Foi arrebatado para junto de Yahweh.
E nós sabemos que é quem? Micael, que é comandante, tá? Instruindo o filho varão para o quê? Reinar com cetro de ferro. E quando você pega lá, aonde, irmão André? Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Aqui fala sobre Satanás queria o que? Cirandar Pedro. Página 1828. Lucas 22. Página 1828. Lucas 22, 31 fala: Simão, Simão, nós sabemos que é Pedro, porque logo depois vai falar. Eis que Satanás pediu insistentemente, viu? Insistentemente, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Disse ele: Mestre, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Ele, porém, replicou: Pedro, eu te digo, o galo não cantará hoje sem que por 3 vezes tenhas negado a conhecer-me. Viu? E quando fala aqui, ó, no versículo 32, Lucas 22, 32, aí fala: Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça, não desfaleça. E esse é o momento, né, irmão? Porque hoje nós vemos que o mensageiro de Sardes, ele é o que? Cirandado, peneirado. Começou bem, mas começou ao que? A ser cirandado. Devido o quê? Devido não aceitar a disciplina. Vamos voltar lá em Provérbios. Viu? Queria fazer com ele o quê? Queria peneirar como trigo. Hã? Não pode deixar de esmurecer. Exatamente. Até nós temos que vigiar isso, né? Todo tempo. Exatamente. Queria o quê? Queria cirandar Pedro. E quando o papai Alcha fala assim, eu vi Satanás cair como um raio, aquilo lá está remetendo o quê? Ao final dos tempos. É uma profecia, uma voz de comando que mostrando que ele não queria Satanás lá. Queria que Satanás fosse o quê? Lançado fora. Lançado fora, porque não soube aproveitar o que ganhou. Aí Satanás vem para a terra a cirandar todos os que habitam sobre a face da terra. Não todos, né, irmão? Não todos. Só aqueles que é permitido. Não todos. Entende por quê? Está na tribulação? Não vai ser cirandado. Ele vai atacar. Ser cirandado, irmão, você é o quê? É fazer com que a fé venha desfalecer, esmurecer. Entende? Cirandar é até mesmo conduzir. Entende? Até mesmo conduzir. E nós vemos que Pedro, a fé dele estava o quê? Desfalecendo. Mas era nesse tempo do papai Alcha? Não, era no tempo da partida de papai Alcha.
E foi dado uma voz de comando para não deixar o que a fé dele desfalecer, entregar ele na mão de Satanás. Foi dado uma voz de comando para Papai Yauche. Mesmo que ele seja incrédulo, é como se estivesse falando assim para os anjos, que estava o que? Guardando a igreja. Falando assim, não deixe que Satanás venha cirandar Pedro. Não deixe. Essa é como se fosse uma voz de comando. Porque nós vemos que Papai Yauche, quando fala, eu vi Satanás cair como raio. Aquilo é uma voz de comando. É para Satanás ser o quê? Lançado fora. Porque Satanás não aproveitou aquela oportunidade. Porque Satanás foi criado perfeito. Por que ele foi criado perfeito, irmão Antônio? Querubim. O querubim perfeito. Mas por quê? Porque ele já foi criado perfeito? Eu não sei. Porque ele era o trono da perfeição. Sim. Entende? Então o trono tinha que ser criado o quê? Perfeito. Mas aí o que aconteceu? Ele soberbeceu. Ele se ensoberbeceu, entende? Aí nós vemos que já é dado uma voz de comando que vi Satanás cair como raio. Já foi dado uma voz de comando. Vai sair e é para sair. Não é para permitir que ele fique. E quando fala assim que Satanás queria cirandar Pedro, é depois da partida de Papai Yauche, porque quando você vê que fala assim, confirma, outras traduções falam, consolida teu irmão. A mesma palavra que é para o mensageiro de Sardes. Entende? Por que Pedro não foi, essa palavra foi executada? Pedro não foi cirandado. Por que, irmã Adriana? Porque era Yauche que estava intercedendo por ele, nem não permitiu que isso acontecesse. Exatamente, mas também tem aquilo, os anjos estavam lá para o que? Ser muralha, para Satanás não o que? Adentrar dentro dele. Porque os anjos agiam. Mesmo que Pedro demonstrava ser incrédulo, porque você pega, o anjo fala, come Pedro, e Pedro fala, não vou comer porque isso é impuro. Isso é o que? Uma pessoa desobediente. Mesmo os anjos, vendo aquela situação, lembrava da voz do comando de Papai Yauche, não deixe. Por quê? Porque Papai Yauche é o amor. E o amor suporta tudo, até mesmo o que? O abandono. Até mesmo Pedro, o que Pedro fez? Negou ele. Pedro abandonou o amor, mas o amor não abandonou Pedro. Não abandonou Pedro. Ele falou assim, não é para cirandar. Não é para permitir. Por quê? Porque se Pedro se levanta contra a igreja, entende? Se levanta contra a igreja, ele ia cair o quê? Ia ser desconsiderado, lançado fora. Hã? Exatamente. Não perdeu, porque ele não foi cirandado, não agiu pelo espírito de Satanás. Satanás não adentrou. E você vê que ele pediu insistentemente, porque Pedro estava agindo. Satanás sabia que Pedro não ia aguentar. E Papai Yauche também sabia. Entende? Papai Yauche também sabia. E intercedeu por Pedro, falou assim, Pedro, Satanás pediu insistentemente, mas Pedro não entendia aquelas palavras de sábio. Por isso que a era de Éfeso tem uma qualificação inferior, semelhante à era de Sardes, de Laodiceia. Por quê? Porque aquele que cresce em graça e em conhecimento vai administrar, vai ser colocado para administrar algo maior. É igual Pedro, você pega a carta dele, você vê ele falando que ele é ancião,
como anciões, entende? Falando sobre anciões. E Paulo, você vê a humildade dele. Ele sempre demonstrando a humildade, o amor, entende? Sempre se anulando para que Yaucha apareça, entende, irmão? E Pedro não. Pedro, você pega a carta de Pedro, você vê algumas coisas falando, entende? Diferente de Paulo, Paulo, por quê? É a diferença do conhecimento, da compreensão. E você vê que o amor, papai Yaucha, não abandonou, igual a irmã falou aí, sobre o fruto do amor. Tudo suporta, entende, irmão? O amor tudo suporta. E o papai Yaucha, ele suportou e não deixou que deu a voz de comando para não se irandar. E nós sabemos que aquele que recebeu as vestes, o manto e o nome, ele está onde? Na terra, junto com os anjos que faziam o que? A guarda de Pedro. Porque papai Yaucha falou, mesmo que ele abandone, porque os anjos eles agem quando há amor, quando a porta é o que é aberta. Quando a porta é aberta, ele automaticamente recebe o espírito de Yaucha, é compartilhado com ele, espírito de papai Yaucha. Por isso que fala, se alguém abrir a porta, entrarei. Porque o único que pode entrar é quem? É o espírito de papai Yaucha. E você vê que Satanás, ele entra, invade. Eu tinha um detalhe é esterco, que hoje eu uso para crescimento, mas mesmo assim é uma base de conhecimento. O papai Yaucha, ele é educado, ele pede, ele permite, espera você abrir. E Satanás não, Satanás invade, empurra a porta e entra com qualquer coisa. Exatamente, se tiver uma brecha, ele entra. E o que acontece? Onde que nós vemos isso? Lá em Acabe, quando aquele espírito pede para ser o que? Boca de mentira na boca do profeta, falando que Acabe ia sair como vencedor. Entende? Porque aquilo lá é o que? Adentrando. Entende? Aquele espírito já demonstrando. Porque aquele espírito é o próprio o quê? Satanás. Espírito de mentira. O pai da mentira. Entrou dentro da boca daquele profeta e o quê? Profetizou o quê? Mentira. E quando você pega aqui, na carta de Laodiceia, fala aquele que abrir. Porque é igual o irmão falou, papai Yaucha, ele é o quê? Educado, se abrir, ele vai entrar. E a pessoa vai o quê? Vai compreender. Vai o quê? Se alimentar do maná escondido. Mas tem que dar o quê? Tem que abrir as portas para o papai. Você vê que Satanás, ele sempre foi imitador. E sempre quis o lugar de papai Yaucha. Até mesmo em o que? Responder às orações. Em agir, entrar, compartilhar o espírito dele, não o espírito de Yaucha. Entende? E você vê isso aonde? Você vê isso quando você pega aquele profeta de Acabe. E você vê que o espírito do antimachia já agia desde a época de Paulo. E também o espírito de Satanás, né? Rodeando. Quando você pega aqui e você vê que até mesmo mostrando a diferença do 8º anjo, levando as orações, não respondendo, igual Satanás queria fazer, faz, né? Ele, muitas das vezes, ele responde, e você já vê que o 8º, ele já leva as orações e oferece. Você pega isso aí, está lá em Apocalipse, mostrando, viu, sempre um contraponto
de Satanás, porque Satanás ele queria sempre o quê? Responder, queria ser semelhante, queria ser igual, enquanto os anjos de Al entendem que é o espírito de Al que tem que operar, é o espírito de Al que tem que agir. E quando você volta aqui, quando você vê sobre Satanás que pediu insistentemente para cirandar Pedro, e você vai lá em Sardes, a carta de Sardes. Abre aí, Apocalipse 3:1. Por quê? Porque nós estamos chegando no tempo, irmão. Nós estamos, o nosso prazo nessa terra está acabando. Gratidão, papai. E nós temos o que? Deixar claro. E eles venham compreender que não pode cair o que? Novamente nesse erro. Quando você pega em Sardes, não precisa os irmãos abrir não. E em Lucas 22:32 fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. E eu, porém, orei por ti, a fim de que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Outras palavras fala, você pegar em outra tradução, fala consolidar. Aí quando você pega aqui, em Apocalipse 3, fala assim: o anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Al e as 7 estrelas, conheço tua conduta. Tem fama de estar vivo, mas está morto. Aí fala: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeito a tua conduta diante do meu Ial. Viu? Não achei perfeito a tua conduta, porque é a conduta de Satanás, não foi perfeita. Você vê que a conduta de Satanás lá em cima não foi o quê? Ele foi criado perfeito, mas a conduta dele não foi perfeita. E quando fala aqui para o mensageiro de Sardes, mostrando e falando assim no 2, torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque ele não vigiou as palavras, houve o que? O cirandar. E ele foi cirandado por quê? Porque os anjos não estão lá em cima. Para o quê? Para formar a barreira, para que ele não fosse o que? Cirandado. Por isso que quando nós sobe, nós o que? Dá a ele instrução novamente. E ele recebe a força novamente do Espírito para poder agir. E ele abre as portas, porque é uma representação de quê? De Sansão, que ele recebeu a força novamente. E Pedro, ele não foi cirandado, diferente do mensageiro de Sardes, ele não foi cirandado porque os anjos estavam fazendo a contenção, mas ele deixava a carne agir. Esse aqui não, esse aqui já o que? Ele já é cirandado, porque ele fala algumas afrontas contra o mensageiro. E nós vemos que a besta, ela ganha uma boca de blasfêmia, entende? Porque ela deixa tanto Satanás quanto aqueles, logo depois também, por conta daqueles espíritos, daqueles 7 espíritos piores. 7 espíritos piores.
do que ele poder agir nele. Entende? Porque quando levanta contra o mensageiro de Filadélfia, é aquilo, ser o que? Ser andado. E como que não há nenhum dos nós, a não ser os 12 que está 12.000 de Benjamim, e Raial e Marcha, que está guardado nas vestes, mas estão sendo o quê? Estão sendo subjugados. Estão sendo subjugados pelaquela administração de infiéis. Entende? Eles não podem agir. Então não tem ninguém ao nosso favor. E nisso, o mensageiro de Sardes, ele o quê? Ele se levanta contra. Mas no momento em que nós subimos e ele abre as portas, nunca mais ele é o quê? Ser andado. Porque forma uma proteção, uma barreira. Eu lembro da história de Neemias, né? As muralhas, os muros de construção do muro, que é os 144 mil, que posicionava no exército, né? Exatamente, porque a muralha, né, irmão? A muralha é aquilo, quando você pega aqui na carta de Apocalipse, é aquela questão igual quando você pega, até mesmo Pedro fala sobre esse corpo nosso representar o tabernáculo. E quando você pega aqui, fala sobre a coluna no templo, porque vai sair de tabernáculo para ser coluna. Ser fixo, né? Ser fixo. Apocalipse 3, 12 fala assim. Apocalipse 3, 12. Fala assim: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá. Nunca mais sairá, vai ser fixo. Entende? Hoje nós estamos sendo o que? Provado como tabernáculo, como a igreja de Ial viva mais móvel. Entende? Para ver se vai manter a integridade, para ver se pode ser confirmado a perseverança. E Pedro, ele deixa sobre a questão sobre o tabernáculo. Queria que os irmãos abrissem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É igual eu falo para os irmãos, gratidão, papai, irmãos, que papai, ele se revelou a nós, entende? Por amor das tribos, da tua herança. Você vê que nós estávamos o quê? Dispersos. Nós não estava espalhado, nós estávamos dispersos. E Ial consentiu em ser revelado a uma nação que deixou de invocar. Por quê? Porque ele se agrada do invocar de Micaial. Aos ouvidos dele é agradável o invocar a Ial. Porque é um invocar sincero, invocar Abba Pai, entende, irmão? Por isso que todos nós, quando recebemos o Espírito, nós entendemos que Yahvé é Pai. Porque Eliseu, quando Elias subiu, Eliseu gritou: meu pai, meu pai. A mesma coisa de Micaial. Yahvé Micaial, quando Yahvé se tornou Yahvé forte e valente e subiu para a luz inacessível, ele invocou meu pai. Meu pai. Por isso que fala, todos aqueles que recebem o Espírito clama Abba Pai. Por isso que nós entendemos que Yahvé é Pai, porque o Espírito que é compartilhado conosco vem com esse selo. Isso que foi marcante no Espírito foi a partir daquelas palavras que foram marcadas. E quando ele compartilha o Espírito,
conosco, nós entendemos que Yahshua é Pai porque o Espírito clamou lá em cima. E esse é como se diz, é uma atribuição do Espírito, entende, irmão? Porque foi cravado no Espírito no momento, foi aquela dor marcada, aquela ferida. Por isso que fala espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, seu companheiro. Foi o que? Ferido. E ele clamou, papai, ficou marcado, ficou aquela marca, aquela ferida nele. E quando nós recebemos o Espírito, automaticamente nós entendemos de bom agrado que Yahshua é Pai. É isso. É nosso papai. Ô irmão, qual que é mais fácil? Chamar Yahshua, que se entregou no madeiro, ou chamar Shaul Paulo? Porque você vê que Shaul Paulo fala, meus filhos, Timóteo meu filho, Tito meu filho. Aí nós vamos falar que Yahshua é Pai, que se entregou no madeiro. Eles acham um absurdo. Abraão, pai da fé. Abraão, pai da fé. Isso mesmo. Entende, irmão? O Papa mesmo. Olha só o grau, tipo assim, da distorção. Se for ver a origem de Papa, é pai. E os católicos tudo chamando de Papa de pai. Aí acha que morreu no madeiro não pode ser pai. Entende, irmão? Yahshua é mais do que o nosso pai. Entende, irmão? Ele é o que? O Criador do céu e da terra. Ele que nomeia a sua criatura. Ele que vai dar um nome novo. É ruim, tipo assim, falar o Papa Francisco, Segundo Pedro. o Papai Francisco. Eu não entendi. Francisco. Agora, os profetas dele. Aqui, exatamente, irmão. Falso profeta. Entendi que tá chamando Papa. Mas nós Papa sabemos. É pai, então, né? Vamos abrir aí. Segundo Pedro, para finalizar, irmão, que amanhã o irmão Tony vai se alimentar mais, em nome do papai Yahshua. Vamos aqui, ó, segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos pegar aqui no 19, irmãos. Vamos pegar aqui, segundo Pedro, versículo 19. Fala assim, ó, temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela da manhã em nosso coração. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Antes de mais nada, Vamos ler de novo? Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem recorrer como a uma luz que brilha. Deixa eu ver aqui, irmão. Se é... Não, nessa passagem não. Deixa eu ver. Não, irmão, deixa eu ver aqui. Fala sobre o tabernáculo. 13:14.
Mas não tem o versículo 13. É 13, 14. Vamos começar aqui no 12, 1:12. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 12. Fala assim: eis porque vos trarei sempre à memória estas coisas, embora já saibais e estejais firme na verdade que alcançastes. Entendo que é justo e despertai-vos com as minhas admoestações, enquanto estou nesta tenda terrena, sabendo que em breve hei de despojar dela, como aliás nosso mestre Yahshua Mashiach me revelou. Assim farei tudo para que depois da minha partida vos lembreis sempre delas. Viu? Tem outras palavras na Almeida, fala sobre o tabernáculo. Despojar desse tabernáculo, por quê? Porque é aquilo que nós vemos, tudo se repete, não há nada novo. É igual hoje, nós vemos que é só o maná que está caindo, e nós somos muito gratos, mas tem aqueles ingratos que falam: não vejo mais nada a não ser esse maná, e despreza. Hoje você vê aí os canais, não tem mais inspiração, não tem mais nada. Hoje há só o maná. Gratidão, papai, porque todos aqueles que se levantaram contra a marcha caíram. Exatamente, é uma representação do fim dos tempos. Todos aqueles que se levantam contra o mensagem de Filadélfia caem, não tem mais nada do que falar. E hoje nós estamos o quê? No deserto. Hoje nós entendemos que nós estamos no deserto. E estamos como que o tabernáculo de Yahweh, porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homem. Yahweh habita em nós. E quando nós reunimos, nós formamos o quê? O tabernáculo de Yahweh. E quando você vai lá em Apocalipse, para finalizar, vamos ver a promessa de Filadélfia de novo. Apocalipse 3:12. Fala tabernáculo? Tem tabernáculo. E nós vemos que o templo foi criado por Salomão, a sabedoria, entende? Terrena. Ele representa a sabedoria terrena. E nós vemos que o contraponto, o link também, é Papai Yahshua, que é a sabedoria. É descrita como a sabedoria. E vai o quê? Vai criar. Vai formar os 144 mil e vai ser o quê? Fixo. Vai ser o templo. Quando você pega aqui Apocalipse 3:12, fala assim. Apocalipse 3:12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Yahweh, e daí nunca mais sairá. Viu? Vai ser o que? Fixo. Vai ser a igreja de Yahweh eternamente. Porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos de homem, habita nos seus filhos. Nós vemos aqui que vai ser o que? De tabernáculo, vai passar a ser templo, algo fixo, coluna de Yahweh. Gratidão, papai, irmãos? Então vamos dar gratidão a essa mensagem de hoje. Papai nos trouxe. E você vê, né, irmãos? Tudo se repete. Tudo se repete. Hoje nós entendemos porque Yahweh não habita em templos feitos por mão de homem. Habita nos seus filhos. Que quando forma o que? O tabernáculo.
E para entrar nesse tabernáculo, só sendo o quê? Sacerdote, para tocar nas coisas sagradas. Entende? Há uma representação de tudo, a mesma coisa lá em cima, quando forem confirmados para ser templo, coluna no templo. Os 300 vão ser sacerdotes. Tem algum deles que vão ser sacerdotes? Não, ou só os anciões? Quando você pega lá o sumo sacerdote, você vê que é papai Yahshua, é Micaial, entende? Quando você pega Yahshua Micaial, é o sumo sacerdote, eternamente, entende? Aí os 144 mil entra na condição de sacerdócio real, entende? As funções são dadas a eles e eles exercem, são dadas através do que? Do sumo sacerdote. Então, só Yahshua Micael que é sumo sacerdote. Eternamente. Você vê sumo sacerdote. Quando você pega. Cadê a passagem de Melquisedeque? Que o irmão traz sempre. Tem até o estudo que o irmão Beethoven já trouxe. Sobre o que? Será sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque eternamente. Porque Melquisedeque representa papai Yahshua. E quando dá o que? Transfere o sacerdócio para quem? Para o ancião. E ele se torna o que? Sumo sacerdote eternamente. Assim seja. Entendeu? Gratidão, papai, irmãos. Vão tá fazendo a bênção sacerdotal em nome do papai Yahshua. Vamos lá então, irmãos. E algo te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E ao faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E ao levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai.